A filosofia é importante porque nos ajuda a pensar criticamente, ou seja, a questionar o que nos é apresentado, em vez de aceitar tudo passivamente. Ela nos convida a sair do modo automático e refletir sobre o que ouvimos, lemos e vivemos. Quando usamos o pensamento crítico, passamos a perceber contradições, identificar falhas em argumentos e buscar razões mais sólidas antes de formar uma opinião. Isso é essencial numa sociedade repleta de informações, notícias falsas e manipulações. A filosofia nos ensina a examinar o mundo com olhos mais atentos e a não nos deixar levar apenas por emoções ou modismos. Pensar criticamente é como acender uma luz em um quarto escuro. Você começa a enxergar o que antes passava despercebido. E ao fazer isso, nos tornamos mais lúcidos, mais sábios, mais preparados para lidar com as decisões da vida. A filosofia mostra que a verdadeira liberdade está ligada à responsabilidade. Ser livre não é apenas fazer o que se quer, mas compreender as consequências de cada escolha. Liberdade sem responsabilidade vira caos, e responsabilidade sem liberdade vira opressão. A filosofia nos convida a refletir sobre como viver de forma ética e justa, considerando não apenas nossos próprios desejos, mas também os efeitos que nossas ações têm sobre os outros. Ela nos mostra que ser livre de verdade é ter consciência das escolhas. É entender que cada decisão carrega um peso, um impacto. E ao assumir essa responsabilidade com maturidade, nos tornamos seres humanos mais dignos da liberdade que tanto desejamos. Ela também amplia nossa visão de mundo ao nos apresentar diferentes formas de pensar, culturas e modos de vida. Ao estudarmos filósofos de diferentes épocas e regiões, entramos em contato com maneiras completamente distintas de entender a existência, o bem, a verdade e a realidade. Isso nos torna mais tolerantes, mais empáticos, menos presos ao nosso próprio ponto de vista. Quando entendemos que não há apenas uma forma de ver o mundo, nos abrimos para o diálogo, para a convivência pacífica e para o aprendizado mútuo. A filosofia quebra os muros da ignorância e nos convida a caminhar em direção à sabedoria, que é sempre plural e aberta. Ela também fortalece nossa capacidade de argumentar e dialogar. Em um mundo cheio de conflitos e opiniões opostas, saber conversar com respeito, clareza e lógica é uma habilidade poderosa. A filosofia nos ensina a ouvir o outro com atenção, a responder com argumentos bem construídos e não com raiva ou gritos. Com ela, aprendemos que o verdadeiro diálogo não é uma guerra de egos, mas uma busca conjunta pela verdade. Assim, em vez de impor nossas ideias, buscamos compreendê-las melhor e compartilhá-las de forma honesta e respeitosa. Isso transforma as conversas em pontes, e não em muros. Ela também nos ajuda a entender melhor a nós mesmos. Perguntas como: quem sou eu? Component placement. Qual o sentido da vida? Ou o que é ser feliz? Fazem parte da essência filosófica. Ao refletirmos sobre nossa identidade, nossos desejos, medos e valores, nos tornamos mais conscientes de quem somos. A filosofia funciona como um espelho da alma. Ela nos faz encarar nossas contradições e buscar coerência entre o que pensamos e o que fazemos. Esse autoconhecimento é fundamental para o amadurecimento pessoal, para tomarmos decisões mais alinhadas com aquilo em que realmente acreditamos. A filosofia nos faz perceber que nem tudo tem resposta simples ou imediata. Vivemos numa época em que tudo precisa ser rápido, prático, direto. Mas as grandes questões da vida exigem tempo, silêncio, profundidade. A filosofia nos ensina a suportar as dúvidas, a conviver com o mistério e a buscar respostas com paciência. Ela nos mostra que a dúvida não é fraqueza, mas força, pois é a partir dela que nasce a curiosidade, a pesquisa, a reflexão. Ter dúvidas é sinal de que estamos vivos intelectualmente, de que não nos acomodamos com a superfície. Ela nos ajuda a viver com mais propósito. Quando paramos para pensar sobre o sentido das coisas, sobre o que realmente importa, passamos a viver de forma mais consciente. A filosofia nos convida a sair do piloto automático e a olhar para a vida com mais profundidade. Ao invés de apenas existir, passamos a viver com intenção.
E isso muda tudo. Muda a forma como tratamos as pessoas, como usamos nosso tempo, como encaramos as dificuldades. A vida deixa de ser apenas um conjunto de dias corridos e se transforma em uma jornada com significado. Ela nos conecta com o passado e nos prepara para o futuro. Estudando os grandes pensadores da história, entendemos como a humanidade chegou até aqui. Seus erros, seus acertos, seus sonhos. Isso nos dá sabedoria para construir um futuro mais justo e consciente. A filosofia nos lembra que não estamos sozinhos no tempo. Somos parte de uma longa corrente de ideias, de lutas, de descobertas. E quanto mais conhecemos o passado, mais capacidade temos de agir com clareza no presente e com responsabilidade pelo que virá. Ela nos ajuda a identificar e combater injustiças. Quando estudamos ética, política e justiça, aprendemos a reconhecer os abusos de poder, as desigualdades e os preconceitos que existem na sociedade. A filosofia nos ensina que não basta aceitar as regras como elas são. É preciso questionar se são justas, se beneficiam a todos ou apenas alguns. Com esse olhar crítico, somos mais capazes de lutar por mudanças reais, por uma sociedade mais ética, onde todos possam viver com dignidade e respeito. Ela desenvolve nossa imaginação e criatividade. Ao lidarmos com ideias abstratas, com hipóteses e com mundos possíveis, nosso pensamento se torna mais flexível. A filosofia nos permite imaginar outras formas de viver, de organizar a sociedade, de pensar a existência. Isso é fundamental não só para a arte e a literatura, mas também para a ciência, a tecnologia e as inovações. Grandes invenções começaram com uma simples pergunta filosófica. A capacidade de imaginar algo diferente é o primeiro passo para transformar a realidade. A filosofia nos lembra de que somos todos humanos e, por isso, falhos, limitados, mas também capazes de aprender, crescer e buscar a verdade. Ela traz humildade ao nosso pensamento, porque mostra que ninguém sabe tudo, que toda certeza deve ser repensada. Mas também traz coragem, porque mesmo sem ter todas as respostas, continuamos a buscar, a caminhar. A filosofia é, assim, um exercício constante de humanidade. Ela nos lembra que ser humano é estar em movimento, intelectual, emocional e espiritual. Por fim, a filosofia alimenta nossa esperança. Ela mostra que, mesmo em meio ao caos, ainda é possível pensar, refletir e buscar o bem. Mesmo quando tudo parece incerto, ela nos ensina que o pensamento pode ser uma forma de resistência, de construção, de renovação. A filosofia não promete respostas fáceis, mas nos oferece ferramentas para continuar lutando por um mundo mais justo, mais sensato, mais humano. Ela nos mostra que pensar é um ato de liberdade, e que essa liberdade é o começo de qualquer transformação verdadeira.